Bom, começou a gravar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Raidson, né? E a gente está aqui no grupo de Filosofia Antiga. A gente está aqui com o Erison, com o Jorge, o Roberto. E são os nossos fiéis companheiros aqui de leitura, de debate, né? E a gente está dando continuidade aqui à leitura do livro 3 da Ética Nicômaco, né? Que a gente está falando sobre as ações, né, sobre tudo aquilo que é importante para Aristóteles, que faz parte da responsabilidade moral do indivíduo, né, como ele age na sociedade, o agir, né, se é um ato voluntário, se é involuntário. Então, tudo isso a gente já viu, e agora a gente está falando da coragem, né, é uma, que é uma virtude moral, né, centrada ali na moderação e na razão, né, que faz parte ali do meio termo, né, tá o, o excesso e, e o vício, digamos assim, né, a covardia e O a excesso é a temeridade. falta, Excesso é a falta, exatamente. né? Então, a coragem seria ali o meio termo. Aqui a gente está falando, está dando continuidade à leitura que a gente fez sábado passado, falando sobre as coisas que são temíveis, né, ao indivíduo, sobre a coragem, tudo isso, e a gente vai abordar também, né, algumas outras coisas aqui nesse tópico, né. Deixa eu só colocar aqui, alinhar o texto aqui para te dar início à leitura. Acho que são 2 parágrafos, né? Vocês me permitem, eu vou ler e a gente vai revezando. Vamos lá, então. O que é temível não é a mesma coisa para todas as pessoas, mas dizemos que há coisas temíveis além da resistência humana. Estas, então, são temíveis para todas as pessoas, mas as coisas temíveis que não estão além da resistência humana diferem em magnitude e grau. E o mesmo acontece com as coisas que inspiram confiança. Mas um homem corajoso é tão intrépido quanto uma criatura humana pode ser. Logo, embora possa temer as coisas que não estão além da resistência humana, ele as enfrentará de conformidade com os ditames da razão por causa da honra, pois este é um dos fins da excelência moral. É possível, entretanto, temer mais ou temer menos estas coisas, e temer coisas que não são temíveis como se realmente o fossem. Das faltas que cometemos, uma consiste em temer o que não deveríamos, outra consiste em temer como não deveríamos, outra em temer quando não deveríamos e assim por diante. O mesmo acontece a respeito das coisas que inspiram confiança. Então, a pessoa que enfrenta e teme as coisas certas e por motivos certos, da maneira certa e na ocasião certa, e que é confiante nas condições pertinentes, é realmente corajosa, pois a pessoa corajosa sente e age de acordo com o mérito das circunstâncias e como manda a razão. E a finalidade de cada atividade é a conformidade com a disposição moral correspondente. Isto é verdadeiro. Portanto, para a pessoa corajosa e também para as outras. Mas a coragem é nobilitante e, consequentemente, sua finalidade também é nobilitante. Pois cada coisa é definida por sua finalidade. Logo, é por uma finalidade nobilitante que uma pessoa corajosa resiste e age de conformidade com os ditames da coragem. Das pessoas que tendem para o excesso, as excessivamente destemidas não têm um nome especial. Dissemos anteriormente que muitas disposições morais não têm nomes especiais, mas seriam como que loucas ou insensíveis ao sofrimento as pessoas que nada temessem, nem terremotos, nem vagalhões, como dizem que acontece com os celtas.
Quanto às pessoas excessivamente confiantes em relação ao que é realmente temível, elas são temerárias. As pessoas temerárias são consideradas também jactanciosas e meras simuladoras de coragem. De fato, elas apenas desejam parecer aquilo que as pessoas corajosas realmente são em face das coisas temíveis, e assim as imitam nas situações em que podem fazê-lo. Por isto, em sua maior parte, elas são uma mistura de temerárias e covardes, pois enquanto em tais situações demonstram confiança, elas não se mantêm firmes contra o que é realmente temível. As pessoas excessivamente temerosas são covardes, pois elas temem o que não devem e como não devem, e todas as situações similares se lhes aplicam. Falta-lhes também a confiança, mas elas são mais notadas por seu excesso de temor em situações difíceis. O homem covarde, então, é um homem sem esperanças, pois teme tudo. O homem corajoso, ao contrário, tem uma disposição oposta, pois a confiança é a marca de uma disposição esperançosa. O covarde, o temerário e o corajoso, portanto, relacionam-se com os mesmos objetos, mas têm disposições diferentes em face deles, e, com efeito, os dois primeiros pecam pela falta e pelo excesso, respectivamente, enquanto o terceiro ocupa o meio termo, que é a posição certa. Além disto, as pessoas temerárias são precipitadas, e antes da hora anseiam por perigos, mas recusam quando se veem envolvidas por eles, enquanto as pessoas corajosas se sentem excitadas na hora de agir, mas antes estão tranquilas. Eita, que parágrafo longo, né? Não, isso daí foi É, gigante. Mas eu gostei muito dele ter utilizado uma é, palavra lá no início, que é intrépido, né? É bem. intrépido, Eu corajoso. gostei. Aham, eu gosto bastante dessa palavra. É, né? Tem algumas palavras também que me chamam a atenção, parece ser elegante, né? É uma palavra Não, diferente, que é marcante. Uma vez eu ouvi uma palavra que eu até anotei, mas agora eu não sei onde é que foi parar, né? Eu até me esqueci qual era a palavra, mas eu achei tão bonita a palavra que acho que foi numa série que eu tava assistindo, eu ouvi, caramba, que palavra bonita. Ó. Mas era tipo, era no sentido de ser algo sublime, né? Alguma coisa assim, mas era diferente a palavra. ok, ok. Eu só me lembrou agora o João Gomes, né? Foram perguntar ao João Gomes, sabe quem é, né? O cantor, que é uma revelação aí, Ah, de Pernambuco, ele. Aí foram perguntar, João Gomes, qual é a palavra que tu acha mais bonita no português? Aí ele disse estelionatária. eita, Natália. É bonito, mas É bonito, mas que o palavra é essa? significado, É, né? talvez Ah, ele tenha falado na simplicidade, na ingenuidade, né? Não sei. não, Estelionatária, que é uma palavra diferente, né? E difícil, assim, né? Para quem não está acostumado com ela. Estelionatário, né? sim, Coisa sim. de advogado, né? Não sei Essas como é que coisas aí ele. da galera que trabalha aí com essas coisas, né? É. Enfim, mas é interessante aqui que o Aristóteles ele está fazendo, né? Está dissecando mesmo a questão sobre a coragem, né? O que é a coragem de fato. Então, você não é o intrépido ali, ele está em oposição também ao cara que é temerário, né? E isso é bem interessante ele colocar, né? Porque o temerário ele pode até ter aparência de corajoso, né? Mas quando a hora chega, como diz, né? Chegou a hora da verdade, aí ele treme na base, né? É Aí uma ele falta de treme, coragem. exatamente. Enquanto o corajoso não, o corajoso é aquele cara que ele tá tranquilo ali, né? E quando chega o momento ele age, né? Ele tá pronto para agir. Então é bem interessante, né, ele colocar isso daí, né, e associar diretamente com a questão de ser a excelência moral, né, a excelência do caráter está relacionada exatamente a essa característica da moderação, né, para que você não se torne temerário, né, para que você também não seja, como se diz,
não seja aquela pessoa que tem medo de tudo também, né? Então, isso é bem interessante aqui que o Aristóteles está fazendo. Parágrafo longo, lembrou o Kant, né? Ao contrário, Muito, muito. ao contrário, né? De fato. O, complementando o que o nosso amigo disse, né, tem algumas coisas aqui no texto que chamaram a minha atenção, né? Ele está falando de algo temível, né? O que é temível não é a mesma coisa para todas as pessoas, mas dizemos que há coisas temíveis além da resistência humana, né? Então, além da nossa resistência, além daquilo que a gente possa suportar, há coisas temíveis, né? Só que esse tipo de coisas são coisas temíveis para todas as pessoas, né? Ou seja, então, é algo temível que é universal, né? Que abrange todas as pessoas. Só que ele coloca uma outra situação também, né? Estas, então, são temíveis para todas as pessoas, mas as coisas temíveis que não estão além da resistência humana, ou seja, aquelas que são temíveis são. Eu temo elas, mas eu posso suportar, né? É algo que eu posso suportar. E ele diz aqui que esse tipo de coisas que eu posso suportar, que nós podemos suportar, é algo temível que difere em magnitude e grau. Né? E o mesmo acontece com as coisas que inspiram confiança. Eu percebi que ele faz essa relação de comparação entre aquilo que é temível e a confiança, né? Então, para ele, tem a mesma estrutura lógica, o mesmo raciocínio, serve para um, serve para outro. Aí ele diz assim: mas o homem corajoso é tão intrépido, né? Que é a palavra que o Erison destacou ainda agora. Uhum. É tão corajoso, mas o homem corajoso é tão intrépido quanto uma criatura humana pode ser, né? Ou seja, quanto uma criatura humana pode ser, ou seja, ele só pode ir até, né? A, logo, embora possa temer as coisas que não estão além da resistência humana, né? Ou seja, não, eu posso suportar, mas ainda assim eu temo ela. Né? Ele as enfrentará de conforme com os ditames da razão, por causa da honra, pois este é um dos fins da excelência moral. Então, uma das finalidades aí lembrando que a ética aristotélica ela é teleológica, né? Ela tem uma finalidade. Então, o fim dessa uma das finalidades da excelência moral é justamente o que ele está dizendo aqui, né? Enfrentar, né? A partir dos ditames da razão, a partir da razão, isso tudo por causa da honra, né? É, as coisas que, mesmo que tememos, que estão, mas mesmo que eu possa suportar, mas ainda assim eu temo, né? Então a partir da razão e por causa da honra, né, que ele destaca aqui também a honra, que a gente já falou semana passada sobre os heróis, né, da Grécia, Aquiles, Heitor, que agiam por meio da honra, né, que a honra era o que motivava eles, né, com aquela ideia de que o que eu faço hoje pode perdurar pela eternidade, meu nome será conhecido e tudo mais. Então, a honra também motivava muito, né, essa questão da ação do guerreiro ali, do herói grego, né? É Deixa eu isso, é baixar o isso. texto. Ô, gente, mas honradez me parece bem diferente de coragem, vocês não acham, não? Olha, é, é diferente, mas, mas se eu tenho a honra como objetivo, eu preciso ter coragem, né? Se eu, se o que me motiva é a honra, para ser honrado, né, precisa coragem, precisa você. Não necessariamente. Você pode ter honradez se você não cometer algo errado. Aquela figura é uma figura honrada, ele é uma pessoa proba, é uma pessoa limpa no seu currículo, quer dizer, é um sábio,
sem que haja a coragem em si. Eu penso da seguinte maneira, Roberto. Aqui, quando eles falam de honra, eles colocam, eles falam no contexto da guerra, né? Mas agora vamos analisar uma seguinte situação. Nos dias de hoje mesmo, um cidadão o indivíduo, né? Hoje em dia todo mundo, né, quer saber dos seus próprios interesses, digamos assim, né? Então, então a maioria das pessoas elas agem assim, conforme o seu próprio interesse, né? Mas são poucas as pessoas que a gente vê que vai contra a maioria das pessoas, né? Então, o Sócrates, falei da atualidade, né? Deixa eu tentar achar um exemplo aqui. Por exemplo, alguém que procura. É difícil a gente, né, encontrar alguém que de fato assim tenta fazer tudo certinho, né? É difícil não, mas a maioria das pessoas só querem, como eu disse, seus próprios interesses, né? Se eu puder passar por cima de alguém, né? Se eu não tô nem aí para os outros, eu só quero saber aquilo que vai me beneficiar, né? Mas são poucas as pessoas que dizem assim, olha, não é bem assim, né? Para eu ser uma pessoa que consegue ser, como posso dizer, Honrada? honrada, aquela pessoa que para ter alguma coisa ela vai lá, né, lutar com as suas próprias forças, sem passar por cima de ninguém, né? Então, muitas vezes, assim, numa empresa, você convive com pessoas que dizem assim, meu amigo, deixa de ser besta, vamos por esse caminho aqui que é mais fácil, entendeu? É mais fácil, porque se você for tentar fazer tudo certinho, vai te dar muito trabalho e tu ainda vai, muitas vezes, sair até prejudicado. Então, muitas vezes, nesse tipo de contexto, de situação, então, ir contra a opinião da maioria, precisa ter coragem, meu amigo. É preciso ter coragem para dizer, não, eu sou uma pessoa honrada, sou uma pessoa Aham. virtuosa. Eu procuro fazer as coisas certinhas justamente para não ter problema para mim, entendeu? Porque a gente vive numa sociedade em que a política, é só observar a política, entendeu? A gente já consegue entender mais ou menos como é que funciona, né? Porque a pessoa, uma vez, eu não sei como é que foi eu não sei como é que foi o mandato do Tiririca lá, né, como deputado, se eu não me engano. Mas um certo dia ele falou assim, eu ouvi ele falando, né? Ele disse assim que chegou alguém lá com uma mala de dinheiro pedindo para ele participar de uma certa votação, entendeu? Aí ele disse assim, meu irmão, vá para lá, né? Entendeu? Vá para lá. Aham. Então, ou seja, entendeu? Eu estou falando com base no que ele falou, no que ele disse. Eu não estava Aham. lá, né? Então não sei, mas É. eu ouvi dizendo, falando isso. Ou seja, então ele está indo contra a maioria, entendeu? Precisa ter coragem esse Uhum. tipo de coisa para rejeitar certas coisas, rejeitar dinheiro, rejeitar prazer, entendeu? Então tudo É. isso eu acredito que tem a ver também com o tipo o pensamento que o Aristóteles, o que os antigos têm, entendeu? Rejeitar o que é, lá no livro 1 ele dizia, muitas pessoas acreditam que a felicidade é o prazer, a felicidade é a riqueza, a felicidade é as honrarias. Só que ele diz que não é isso daí. A felicidade para ele entende como outra coisa, entende? Então, Aham. coragem, é preciso ter coragem para muitas coisas, inclusive para não fazer aquilo que é O errado, né? errado. Aos olhos É. da sociedade, né? Aos olhos da, 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 de todo o ensinamento que desde criança muitas vezes a gente recebe dos pais, né? Uma É. certa tradição diz, eu vejo dessa forma. Não. Legal, legal. É isso aí. Jorge, está É, escalado e tu queres eu falar, né? lembro. Estou a pensar. Oi? Ele disse que está a pensar. Estou a pensar, sim, estou a O Jorge está pensar. reflexivo aí, né, Jorge? Hum. O, o, Esta, o, este tema da coragem, no Aristóteles, coragem em grego é Andreia, de onde vem o Andrei, nosso termo André. Andréia. André, significa corajoso.
André, o nome André é corajoso em grego. André ou Andréa? Andreia é a coragem, é o substantivo. A coragem. Andros é o corajoso, de onde resultou depois André, a nossa palavra André. A questão da coragem, eu estou a lembrar-me daquilo que uma vez surgiu numa aula. E surgiu aquela forma, já foi falado aqui, surgiu aquela ideia muito, muito comum de que ser corajoso é não ter medo. Bem, toda a gente ficou, saltaram logo todos, dizendo que isso não é assim, pelo contrário, houve quem dissesse, não, ser corajoso é saber ter medo. E eu, naquela altura, agarrei nisso, no saber ter medo. E disse isto. O homem corajoso é aquele que, aqui para o Aristóteles, é aquele que sabe temer o que deve temer. É uma questão de razão. Por isso ele diz, o que é terrível, vou traduzir, como é que está aí? Deste lá isto tudo. Acho, deste lá, só deixa só Deixa eu... Vai descer um pouquinho aí. do 7, sim. Aquilo é a história, o que é temível não é a mesma coisa para todas as pessoas, pronto, mas dizemos que há coisas temíveis para além da resistência humana. Ok. Estas, então, são temíveis para todas as pessoas. Ok. Mas as coisas temíveis que não estão além da resistência humana diferem em grau. E o mesmo acontece com as coisas que inspiram confiança. Mas o homem corajoso é tão intrépido quanto uma criatura humana pode ser. Logo, embora possa temer as coisas que não estão além da resistência humana, ele as enfrentará em conformidade com os ditames da razão, por causa da honra. É sempre uma questão de razão. Sempre uma questão de razão. Portanto, ter coragem é uma forma racional de autocontrole. Agora, é um bocado, não acham isto uma coisa um bocado assustadora? Uma pessoa é corajosa conseguindo autoavaliar aquilo que deve temer. É um bocado... Porque é preciso saber o que deve temer. Porque é uma coisa estranha. É uma coisa estranha. E é aquilo que tu dizias, não é? A questão teleológica que tu falaste. Porque eu não devo temer aquilo que me eleva. Mas devo temer, sim, aquilo que me reduz a pouco. Mas como é que eu vou... como é possível realmente decidir em que devo ser corajoso? Em que devo ser corajoso? É uma questão de medida. Como é que eu vou avaliar a medida se devo ou não devo ser corajoso? Talvez a coisa esteja mal formulada da minha parte. Talvez esteja a ver mal a coisa. O Aristóteles, ele tá fazendo essa distinção, né, de coisas que a gente teme, que é algo temível em geral, né, Sim. como ele diz, né, mas tem coisas que ele diz que a gente, por mais que a gente tema, sim, né, mas ainda assim são coisas que estão que não estão além da resistência humana, né? São coisas que eu posso suportar. Por exemplo, eu me veio em mente aqui
Hoje de manhã, quando eu acordei com um barulho, né? Eu acordei com um barulho e eu me levantei e fui procurar saber o que que era que estava acontecendo lá na rua, né? Mas eu sabia que tinha alguma relação aqui, relação, né, com algo aqui de casa, porque os cachorros latiram e quando late é porque tem alguém. Aí quando eu olhei pelo muro, eu vi um rapaz, né, que estava de frente para o portão aqui de casa e estava mexendo na camisa, né, não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu já tinha visto ele por aí algumas vezes, né? Aí tudo bem, né? Aí depois eu ouvi de novo e eu fui olhar lá, eu vi um barulho e quando eu fui ver ele estava puxando, já estava arrastando um monte de fio, de fiação elétrica, e botando dentro da bolsa dele, né? Que roubaram os Ah, fios aqui de casa e cortaram, né? No porte, acho que foi alguém que entende mesmo disso, pegou uma escada, né, que o profissional botou no porte e cortou o fio, a gente teve que pagar caro pra caramba para eles botarem um fio lá que não é comercial, não é comercializado, né, Sim. que a Manaus Energia, ele disponibiliza, mas tem que pagar, né, e a gente botou isso daí justamente quando ser roubado, mas ficou fiação lá dentro da caixa, né? Ou seja, então hoje de manhã o cara tava roubando os fios que tinham ficado lá, né? Aí o Vale cara é dinheiro, corajoso, exato, para vale vender. dinheiro, Aí eu fiquei vale. aí, ou seja, era um morador de rua, né? Mas assim, eu poderia ter coragem para ir lá e enfrentar o cara, né? E aí, meu irmão, dá meu fio aqui. Tá pensando o quê, né? Só que, sabe, é, eu tenho muita coisa para perder fazendo isso daí, entende? Eu vi o Pois, cara com a faca na mão. Eu pois, posso claro. perder minha vida, cara, de um porcaria de uns fios desse daí. Eu posso, eu posso muito bem arriscar a vida da minha família, né? A minha família saiu, o cara desse querer se vingar e matar alguém da minha família. Ou seja, olha o problema que eu vou arranjar para mim. Então, como é que eu posso avaliar uma situação dessa? É algo que eu posso suportar? Né? Assim, tá além da resistência humana. Se eu perder minha família, eu acredito que se encaixa, né? Nesse padrão que o Aristóteles colocou aí, tá além da resistência humana. Perder minha Sim, família, sim. eu acho que eu não sei se eu consigo suportar isso daí, né? Mas É, agora, entende? Então, eu acho que a gente tem, por meio da razão, da deliberação, né? Pensando nas é só, consequências, acho que tem como é só. analisar assim, né, a conduta do indivíduo, né, na sociedade. Só que eu acredito que o Aristóteles aqui ele esteja falando de coisas universais, né, a, coisas que são temíveis universalmente. O que que é temível para todo mundo? Acho que um raio, quando troveja, aí todo mundo tem medo de raio, né? Meu irmão, eu vou sair debaixo da árvore, eu vou sair da chuva, e se eu pegar um raio aqui, eu tô ferrado, vou morrer, né? Não sei, todo mundo teme É, um naufrágio, como a gente já viu exemplos anteriores, né? O naufrágio, a gente viu lá que uma pessoa corajosa rapidinho perde a coragem, porque além dele não ter experiência, né, num barco, ainda se naufragar, a possibilidade dele morrer vai ser, né, 90%, vai ser muito grande, né? Agora, os que estão acostumados, a gente viu isso, acho que umas 2 semanas atrás, sim, aqui no sim. próprio exemplo que o Aristóteles deu, né? Então, acredito que dê para analisar assim, entende? Aquilo que. Não, tens Acho que. razão. Oi? E- Nisso tens razão, tens razão. Ele realmente diz que o que está para além do suportável pelo ser humano é medonho para todos nós. E depois diz, isto é o texto que diz, pelo menos para quem tem o poder de o compreender. Não sei como é que está aí. Logo, enquanto possa comer as coisas que estão para além de elas, terá conformidade os ditames da razão, por causa da honra. O texto é um pouco diferente. O que vai para além do limite suportável para o ser humano é terrível para todos. Pelo menos para quem tem o poder de compreendê-lo. E depois vem aquilo que tu disseste. Tu compreendes, não sei como é que não está bem assim aí, por isso é que eu fiquei um bocado.
É uma questão de, sabes o que é? É uma questão racional. Se nós não compreendermos, não seremos capazes de saber o que fazer. É uma coisa um bocado trágica, não é? Isso é o texto. O texto, a palavrinha grega para razão aqui é importante, não é? E aquele que não conseguir diferenciar não é capaz de decidir. Se não é capaz de decidir, vai fazer aquilo que talvez não devesse, ou que não pode. Tu tiveste essa possibilidade, avaliaste, não foste lá. Podia matar-te, podia ferir-te, e ficavas tu prejudicado, não resolvias nada, e os outros, e em casa, ainda ficavam piores, não é? Tu tiveste essa capacidade, mas quando a pessoa não tem, ou se vê muito aflita, a pessoa é capaz de fazer aquilo que não sabe. E esta racionalização da coragem, eu não sei, eu nestas coisas sou muito pouco aristotélico, não é? Não vejo, não tenho confiança na razão em este ponto. Não É, tenho. se eu fosse tirar satisfação com o rapaz, eu acho que eu estaria de acordo com o que Aristóteles chama de temeridade, né? Seria Sim, temeroso. Sim. exatamente, terias sido isso. Terias corrido risco, não é? Terias corrido o risco. Não foste. E nós espontaneamente pensamos, fizeste bem, foste prudente. É assim que nós É, dizemos. exato, né? Tem essa É, questão de, foste prudente, foste né? prudente. É diferente de você ter sido covarde, né? É diferente, porque você ponderou, né, bem aí as condições acerca das consequências que poderia vir a acontecer, né? E aí encontrou uma resposta minimamente razoável, entendeu? Para a conduta. É Agora uma sim, questão. diante do imediatismo, né, que a vida nos exige, nem É isso mesmo. sempre a gente vai ter Não, a possibilidade de ponderar. Esse não. talvez seja o grande problema É, sim, da senhor. filosofia moral, de qualquer filosofia moral. Não é só É. do Aristóteles, não, tá? Do Kant, dos utilitaristas e tudo mais. Nem sempre dá tempo de a gente parar e ponderar, porque tem coisa que é Não, imediato, a ação exige não, uma não. reação, né, que não nos permite refletir, entendeu? Acerca dela. Aliás, ele diz mais adiante, fala disso. Poder. Deixa eu ver se eu consigo. Somos capazes de ter medo de mais e de menos, em excesso e por defeito. E podemos ainda ter medo das situações que são piores, que são mais terríveis. Pronto, dizer assim, que são mais terríveis. Há modos errados de comportamento em face de situações que inspiram medo. Isto é, em situações nas quais não se deve ter medo. Estou a traduzir literalmente. Foi o que tu fizeste. Foi precisamente o que tu fizeste. Isto é, podemos ainda ter medo de situações que não são terríveis. Não sabias se eram ou não, mas decidiste que eram. Há modos errados de comportamento. Em fato, situações que inspiram medo. Foi o teu caso. Isto é, em situações nas quais não se deve ter medo. Ou de tal modo como não se deve ter. Eu aqui, como é que está aí? O mesmo acontece a respeito que inspiram confiança. Eu estou com. Sou eu que estou a introduzir aqui coisas. Bem, eu tenho de me ficar por esse texto. Eu não posso estar a ver outro texto. Senão gera-se confusão. É. Pronto, É, vamos ficar nesse texto. Eu peço desculpa. Eu estou sempre a ver o texto. Mas pronto, não O, interessa. Mas é o que tu fizeste, é uma questão de juízo, é uma questão de, no fundo, nós devemos ser corajosos se realmente podemos agir desse modo. De outro modo,
Não, ele não diz que mais vale a pena ser cobarde, isso ele não diz. Mas, por e simplesmente, pronto, não se faz. Isso faz parte da... É uma coisa... Não interessa. Para diante, que eu estou a gerar confusão. Antes de chegar nessa parte que está falando aí, Jorge, ele diz assim também, das faltas que cometemos, uma consiste em temer, né? Aí ele coloca 3 possibilidades aqui. O que, como e quando, né? Isso. Das faltas que cometemos, uma consiste em temer o que não Mesmo, deveríamos, isso mesmo. Isso. outra consiste em temer como não deveríamos, outra em Isso. temer quando não deveríamos e assim por diante. É, Aí vem, exatamente. o mesmo acontece a respeito das coisas que viram confiança, né? Ou seja, as coisas temíveis e a confiança, ele segue o mesmo tipo de raciocínio, né? Então, a pessoa que enfrenta e teme as coisas certas e por motivos certos, da maneira certa e na ocasião certa, e que é confiante nas condições pertinentes, é realmente corajosa, pois a pessoa corajosa sente e age de acordo com o mérito das circunstâncias e como manda a razão, e a finalidade de cada atividade é a conformidade com a disposição moral correspondente. De fato, a preocupação do Jorge, ela tem fundamento, né, também. Como é que eu vou agir? Porque, como diz o Erison também, existem situações que muitas vezes precisa do imediatismo ali, né? Você não tem como você ficar pensando, né? Na fórmula de Bhaskara, não sei o que. Não, eu sei que a fórmula não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo no sentido de vou calcular, né? Na física, vou calcular a trajetória do não sei o que. Não tem tempo para nada, meu amigo. Você só tem que agir. Ou você age ou você não age, né? E agindo ou não, você tem consequências gravíssimas muitas vezes, né? Então, no fundo, o que ele diz é uma coisa muito simples, não é? Ele diz aqui, o texto grego é clarinho que na água. O ponto decisivo da questão é este. A coragem é orientada pelo, eu vou ler o grego, tu kalu eneka. Isto é, por causa da questão, por causa daquilo que é nobre. E só nesse caso. sim, Se não for verdade. nobre, não é corajoso. Era o que tu dizias, não é? Por isso, isso é uma coisa que dizer, o que é geral, o que é vulgar, mesmo que eu pareça corajoso, não sou, não é? Não interessa, interessa o modo, a ocasião e a finalidade da minha ação. Bolas, isto é complicado demais. É complicado demais para realmente avaliar a ação de alguém. Não é? E tem algo, Jorge, que é muito importante também. O nosso amigo Roberto levantou a mão, né? Eu só falar isso aí, passar a palavra para ele. Sim. Tem algo também que é a questão do hábito, que o Aristóteles ele sempre insiste. Que, por exemplo, se você é jovem, você não tem hábitos bons, né? Porque você é jovem, não tem maturidade, não tem experiência, né? Mas agora, quando você tem uma certa idade, você já tem um certo estudo, né? Isso, você tem a capacidade de deliberação, de raciocínio, de utilizar a razão e tal, para julgar diferentes situações, você tem experiência de vida, e se você tem experiência de vida, significa que você tem costumes, tem hábitos, tem rotina, tem diferentes experiências de vida, né? Isso que eu estou querendo dizer, tem diferentes experiências de vida. Então, quando você se depara com uma situação em que você tem que agir, pensar rápido, agir de maneira rápida, ali na hora, você pode até, muitas vezes, fracassar, mas só que é justamente essa tua experiência vai te dando conhecimento, né, para que nas situações posteriores, né, que forem acontecendo na tua vida, você possa, opa,
Eu já passei por isso antes, né? Agora eu tenho experiência. Agora eu já tenho, né, um certo hábito, né, de agir com a razão, com consciência, com virtude. Então, opa, né? Então o hábito, o costume, né? Isso é importante também para que uma pessoa tenha uma decisão, uma conduta honrada, né, ou virtuosa, de acordo com Aristóteles, né? Pode falar, Roberto. Eu vou usar-me aqui a sintetizar a filosofia, tudo que o conteúdo de toda a filosofia, eu amparo aí ao Álvaro, né? O Álvaro, que é nosso colega aí. O Jorge? Jorge? Jorge, Sim. Jorge, né? Tanto faz, isso não. Jorge. Isso são nomes, são nomes. O Jorge, é na questão freudiana, porque tudo que ocorre, todos esses destrinchamentos, esses questionamentos, essas indagações, tudo ocorre em função de vida e morte. É A aquilo que o existência é, é que gera todos essas indagações, a coragem, meia coragem, virtude, tudo isso aí, eu estou sendo até simplista e mas não, em razão não de está. duas coisas: vida e morte. O Não, medo da não morte está, está. e a contemplação da vida. Não, Era Roberto isso. está a ver muito bem a coisa, porque o Roberto está pura e simplesmente a dizer algo que é, e como falou em Freud, de facto tem toda a razão de ser, porque o que é que leva a que a pessoa haja? Geralmente proteger-se. O que é que leva a que a pessoa seja corajosa? Evitar morrer. É uma questão de sobrevivência e de sobreviver o melhor possível. E isso é freudiano. Sobreviver o mais equilibradamente possível. E de tal modo que o único instinto, supostamente, que nós temos, que é o de conservar a vida, não contempla nem coragem, nem nada disso. E isso, Roberto, de facto, são questões meramente de reflexão e que o Roberto pode dizer, isso são coisas, são chocolates que se comem. E que não interessam para a vida. Aquilo que importa realmente é a vida e é o modo como eu reajo nessa vida. De facto, esse é um ponto de vista absolutamente legítimo de ver, Roberto. Absolutamente. Absolutamente. Exatamente. Percebo muito bem o que quer dizer. É verdade. Tudo isto que nós estamos a fazer corresponde àquilo que vulgarmente se diz ser uma especulação acerca da razão das coisas. Ou do mérito das coisas, ou da qualidade das coisas. Mas realmente, para dizer aquilo que o Erickson disse, no dia a dia, num imponderável, não há tempo para nada disso. Não há. Pura e simplesmente a pessoa age conforme aquilo que menos o prejudica, menos o põe em causa e, eticamente, se quisermos ser bonitos, aquilo que mais permite que os outros se tornem melhores, ou em nome daquilo que pode levar a que os outros se tornem melhores. Portanto, daí os mártires, não é? O mártir é aquele que morre, decide morrer, ou não, mas dispõe-se a morrer para bem de outros, não é? Ou para seu próprio bem, uma vez que vai ter com as virgens. Pronto. Se for coisa. Exato. Só um Isso. parênteses aí a respeito da fala do brilhante do Jorge aí, a respeito do Freud. Brilhante. Epá, eu não Brilhante. tenho óculos, pessoal.
Pois, não sei. Bom, mas o Aristóteles, coitado, nunca tinha feito psicanálise, né? Estava longe de coisa. Agora o que ele diz é o que ele diz, percebe-se, não é? Portanto, não está em causa, não é? Bem, não sei. Perfeito. De fato, a questão da vida e morte, ele chega a analisar, né, o Aristóteles aqui, a vida, por exemplo, de um guerreiro, né, na Grécia Antiga. Então, o que eu posso temer, né? Eu posso temer a morte? Posso temer a morte, sim, né? Eu posso é, sair com meu pelotão, né, para cima do inimigo, sem nenhuma estratégia. Ele analisa tudo isso, né? Ele chama de temeridade. Analisa. Ou eu posso deixar, né, diante de os meus companheiros de batalha, diante de um perigo iminente, eu posso deixar eles lá e sair correndo, né? Ele analisa esse tipo de coisa, né? Coisas que ele chama de covardia, né? Coisas que fazem parte da vida, né? Sim. Mas diante de uma escolha errada, pode decidir também, né? Pode resultar na morte do indivíduo ali, né? Então, são coisas que faz parte também da análise dele. Obviamente, ele não faz uma análise E aquilo que tu disse. psicanalítica, né? Nem tem como fazer, né? Porque, Não. né? Mas aquilo que tu disseste há bocadinho também é Mas é muito interessante. importante. Também é... Desculpa, deixei de te ouvir. Não sei se te interrompi, como é costume. Não, Mas não, o que tu disseste há bocadinho é absolutamente verdadeiro acerca do hábito. Ele diz o hábito traduzido assim diretamente do grego para nós é assim uma disposição de caráter. Uma disposição de caráter. O erren é uma disposição de caráter. Pronto, vou falar assim. Portanto, eu sou corajoso, tenho disposição de caráter para o ser. E aí é que está. Eu disponho-me a ser corajoso. Decido agir. Pensei, decidi, ponderei, deliberei, tudo isso. Pronto. Mas estou sujeito àquilo que tu disseste. Também estou sujeito a hábitos. Isto é, estou condicionado socialmente. A minha coragem está socialmente condicionada. Não só por educação, como também pelas minhas disposições, não é? É uma questão, eu detesto este tipo de temas quando surgem assim, porque ele, está bem, é aquilo que o Roberto diz, quer dizer, são considerações, mas quando chega à altura, é aquilo que o Harrison diz, não se pode, não há tempo para pensar, nem para Exato. deliberar, não há. É preciso fazer, pumba, e acabou. Portanto, vai cair aquilo que o Roberto diz. Isto é um discurso muito bonito, que ele não disse, digo eu. É um discurso muito bonito, mas o que é que sai daqui depois? Enfim, são os limites da ética. Perfeito. Perfeito? Não é nada perfeito. Não, eu estou dizendo, é o perfeito do o que você acabou de falar. É um limite da filosofia moral, né? Da ética. Sim. É. Né? Se tem alguma coisa né, que a gente pode falar é que é muito difícil você adotar qualquer, né, posição moral diante dessa É. né? Agora assim, também foi o que o Hudson falou, né? Eu, por ter experiência, eu já passei por tal coisa, etc. Mas aí talvez você não esteja tomando uma decisão consciente, né? Para utilizar um termo
freudiano, entendeu? Você pode estar tomando uma decisão de modo inconsciente, né? Porque você já Pois, se condicionou aquilo ali. Então, pois. é mais por aí mesmo, tá? Isso é uma questão de reação, muitas vezes. Não é uma questão de ação, é uma questão de reação. O Harrison decidiu, é melhor não ir. Se calhar teve medo, ou como nós dizemos aqui em Portugal, acagaçou-se. Tenso. Acagaçou-se. Teve medo. Não foi cobarde. Também não foi corajoso deste ponto de vista. Mas até foi, diremos nós, teve coragem de não ir lá, porque podia ter agido de forma impulsiva e ter saído e então não tinha medido bem as consequências do que ia fazer. Para isso ele precisou ter coragem. Há quem lhe vá chamar e cobarde porque não tem. É, Mas não é, é uma questão de coragem. Enfim. é isso, é isso. Ah, É, Ah, vá. deixa eu ver aqui. Ele diz assim, aqui. Isto é verdadeiro. O Roberto levantou a mão, Roberto. Desculpa, pode falar. Não. eu acho Acho que que ele tinha deixado Ah, sim, sim, levantado. sim, sim, sim. estava levantado já, né? Mas aí eu Tá não bom. sei se ele ainda quer falar, Roberto, tá aí? Não, É, já não tá. Já tirou. Pronto. é, isto é Isso aí. verdadeiro. É, isto é verdadeiro, portanto, para a pessoa corajosa e também para as outras. É, Mas a coragem é nobilitante, né? É uma ação nobre. Consequentemente, sua finalidade também é nobilitante, pois cada coisa é definida por sua finalidade. ok. Logo, é por uma finalidade nobilitante que uma pessoa corajosa resiste e age de conformidade com os ditames da coragem. Claro. Então, né? Foste Então, corajoso. então a coragem ela é definida não apenas por um comportamento, né? Mas aqui também É. por uma finalidade, né? Porque a finalidade de ser nobre, de ser, com aquilo que o Jorge estava falando, né? Do belo. É o que tu foste. É o que tu É, foste. Foste nobre porque não quiseste pôr em causa a família. Não te quiseste pôr em causa a ti porque punha em causa a família. Tudo isso. Isso foi nobre da tua parte. Portanto, tu foste corajoso. é, finalidade nobilitante, né? Até anotei algumas coisas aqui. A coragem não é coragem se for usada para fins vis, né? Ou seja, uma coisa vil. Perfeito. Ela é definida pelo seu objetivo, a finalidade, agir bem, agir de forma virtuosa e nobre, né? Então, tem, como Aristóteles diz, tem essa relação com a finalidade aí, né? Ela visa um fim. Das pessoas que tendem para o excesso, as excessivamente destemidas não têm um nome especial, mas seriam como que loucas ou insensíveis ao sofrimento as pessoas que nada temessem, nem Foi. terremotos, nem vagalhões, como dizem que acontece com os celtas. Sim. Então, Isso. é, as pessoas que não temem nada, ele está chamando de louca, né, de insensível. Tem essa nota de rodapé aqui, deixa eu ver se tem 97. No PDF não aparece aqui, mas no livro físico, vamos ver o que ele diz aqui. Os celtas eram terríveis, né? 79. Os celtas eram terríveis, né? Ui! Os celtas é a população do norte de Portugal. São os celtas. Ah, Uhum. é, Jorge? Sim, são os celtas, ocuparam o norte de Portugal no século, julgo que era no século IV, a Eles eram seguir a Cristo. bárbaros. São bárbaros, são Bárbaros. bárbaros, são bárbaros. Ah, sim, tá lembrando que tudo que não era romano era bárbaro, né? É isso, é bárbaro porque não se percebe o que diz, não é? Mas a palavra é grega, não é latina. Mas a palavra bárbaro é grega. Mas de qualquer modo, sim, os celtas eram terríveis.
Eram terríveis. Nós temos vários povos desses aqui no norte, que isso é gente muito brava, continua a ser gente muito brava, muito brava. Está tudo misturada, nós estamos todos misturados hoje em dia, é claro, mas há uma diferença grande entre as pessoas do norte, do nordeste de Portugal e as pessoas do noroeste de Portugal. E os celtas estão no nordeste. Interessante, eu não sabia disso daí não, Jorge. Essa nota de rodapé, ela leva para só aparecem umas referências aqui que aí eu fui procurar, né, a primeira referência que mostrou aqui, aí diz assim, tá falando de algo especial aí, né? Em relação ao medo e à temeridade, o meio termo é a coragem. Das pessoas que pecam pelo excesso, as excessivamente corajosas não têm uma designação especial, aí entre parênteses ele coloca, muitos destes sentimentos não têm nome, enquanto as pessoas excessivamente temerárias são arrebatadas, e as excessivamente medrosas e distantes da temeridade são covardes. Então, ele está falando do mesmo assunto, né? Só que ele chamou a atenção para essa questão do especial aí, que então, ele também faz essa referência em outra parte, né? Que não tem nome, né? Ele não chega a dar um nome para esse tipo de coisa. É terrível. A expressão é terrível, né? Nem nome têm. Aí não tem, Não né? merecem nome, não merecem sequer nome. Ele sabe que existe, mas não Sim, tem nome. anómoi, é o que ele diz aqui. Anómoi é literalmente anónimos, de onde vem a nossa Anônimo. palavra anónimo, anómo, que não têm, são anónimos. Anônimos, né? Interessante. É uma coisa. Aí, Uma coisa. é, aí ele diz assim, quantas pessoas excessivamente confiantes em relação ao que é realmente temível, elas São são temerários. temerárias. As pessoas temerárias são consideradas também jactanciosas, né? Jactanciosas em jactância, né? Uma pessoa arrogante, consideradas também jactanciosas e meras simuladoras de coragem. De fato, elas apenas desejam parecer aquilo que as pessoas corajosas realmente são, em face das coisas temíveis. E assim as imitam nas situações em que podem fazê-lo, né? A pessoa que vive de aparência, né? Apresenta uma falsa coragem. Finge ter comportamentos corajosos. Exato. Por isto, em sua maior parte, elas são uma mistura de temerárias e covardes, pois enquanto em tais situações demonstram confiança, elas não se mantêm firmes contra o que é realmente temível. As pessoas excessivamente temerosas são covardes, pois elas temem o que não devem e como não devem. E Isso. todas as situações similares se lhes aplicam. Falou alguma coisa, Jorge? Não. O é isso era para mim. Está bem traduzido. Ah, tá. Está acompanhando do grego aí, né? Maravilha. Pois, eu estou sempre a ver isso. Ah. Sempre. Falta-lhes também a confiança, mas elas são mais notadas por seu excesso de temor em situações difíceis. Excesso de temor. Situações difíceis. O homem covarde, então, é um homem sem esperanças, pois teme tudo. Né? Pessoa que teme tudo, né, fica sem esperança de nada, né, camarada. O homem corajoso, ao contrário, tem uma disposição oposta, pois a confiança é a marca de uma disposição esperançosa. O covarde, o temerário e o corajoso, portanto, relacionam-se com os mesmos objetos, mas têm disposições diferentes em face deles, com efeito. Os dois primeiros pecam pela falta e pelo excesso, respectivamente, enquanto o terceiro ocupa o meio termo, que é a posição certa. Além disto, as pessoas temerárias são precipitadas e antes da hora anseiam por perigos
mas recuam quando se veem envolvidas por eles, enquanto as pessoas corajosas se sentem excitadas na hora de agir, mas antes estão tranquilas, né? Então, o corajoso, temerário e objeto, eles se referem aos mesmos objetos, né? A mesma coisa, mas tem as suas diferenças, como a gente já viu, né? Suas disposições, né? Diante de situações diferentes. Aí ele fala da temeridade, né? São precipitadas, pessoas precipitadas que não analisam direito a situação, mas que na realidade elas são covardes, né? Apresentam uma falsa coragem. Elas pecam Agora, ali agora pelo excesso. Ah, nada. Agora, não, não, não. Diz o que estavas a dizer, homem. Eu às vezes estou a falar para mim e não. é, a gente pode, se ninguém tiver mais nada para falar, né, desse parágrafo, a gente pode dar continuidade à leitura, né? Falta mais um parágrafo Eu para terminar. estava a ver aqui uma nota. A nota é do autor inglês, do Barry, que diz uma coisa muito curiosa. Eu vim ver porque tem uma chamada. Ele raramente faz notas. Mas tu estavas, a tradução é do fim. O cobarde está desesperado, tem medo de tudo. O corajoso comporta-se de modo contrário. É que confiar é ter uma boa esperança. E ele faz confiar é ter uma boa esperança. E o Barry faz uma nota, eu traduzo a nota, que está em inglês. O cobarde tem uma relação com o futuro, mas má. Ducepelis. Pronto. Desespero, sem esperança de que as coisas mudem. É engraçada a nota. O corajoso, por outro lado, define-se pela boa abertura ao futuro. Isto é, tem uma boa expectativa. Ou elpis, porque eu nem conheço a palavra grega. Enquanto o primeiro, portanto, o cobarde, está encerrado na sua situação, paralisado pelo medo, sem ver a saída, o segundo vê uma saída para a situação terrível em que se encontra. O caráter da bondade, desta expectativa, não leva a um otimismo. Quer dizer, a pessoa vê a saída, mas não fica otimista por isso. Define apenas a possibilidade de uma abertura e, assim, de uma saída para a situação em que se encontra, dependendo da avaliação que faz da situação. Cá está. O problema sempre da pessoa. Está bem? Isto é dizer, quem não tem coragem fica preso em si próprio. É o que ele quer dizer. O corajoso é aquele que está aberto a poder ser diferente. Tem uma abertura, é engraçado, uma abertura ao futuro. Mas também diz, essa abertura não leva a um otimismo. Leva apenas à possibilidade de uma abertura e, assim, uma saída que ele veja com razão de ser. E depois tem aqui uma série de confrontos com a Ilíada, com Teócrito, com a ética, a Eudemo. E pá, nunca mais acaba. E poça. E palavras gregas que estão aqui, algumas eu nem as conheço, nem sei o que isto é. Não faço a menor ideia. Esta é conhecida, a filomatheia. O amor pela aprendizagem. Pois, é preciso aprender a ser corajoso. É. Engraçado. Bem, já me calei. É difícil. esse Jorge. É, Tem algumas palavras gregas aí que são difíceis mesmo, né? sim. Eu tenho que aprender várias aí, que ainda não aprendi. Quer ler pra gente, Erison, esse parágrafo aí? Pode sim, posso sim, É. só um momento.
Vamos lá, então. Ele gosta de ler. Ó, o Aristóteles eu não gosta de sei, eu não ler. sei como tá para vocês, mas para mim, eu tô paralisado aqui na tela. Eu não sei se Estás, para você tá estás, normal. completamente. Mas Oxi. avalia antes de. Lembra do que o Ah, né? tradutor Barry dizia. É paralisado, mas não feches dentro de ti, senão ficas covarde. Né? É, tem Mas esperança, tem a esperança. minha fama, né, é que eu não sou aristotélico, é que eu sou kantiano, rapaz. Pois, claro. Kantiano. Então, tenho que saber se a máxima que rege a minha ação está de acordo ou não com o imperativo categórico, Jorge. Pois. Rapaz, Bem, tá. falou. Mas vamos ler aqui. Canta-me dessas, dizemos nós. Vamos lá. Como dissemos anteriormente, a coragem é o meio termo em relação às coisas que inspiram confiança ou temor, nas circunstâncias enunciadas, e o homem corajoso escolhe e enfrenta as coisas porque é nobilitante agir corajosamente, ou porque é ignóbil não agir assim. Mas morrer para livrar-se da pobreza, ou do amor, ou de qualquer coisa penosa, não é próprio de um homem corajoso, e sim de um covarde. Pois Claro. é fraqueza fugir do que é aflitivo, e um homem dessa espécie enfrenta a morte, não por ser nobilitante, mas para fugir a um mal. Nossa, esse parágrafo foi bom, hein? Curtinho, mas potente. Curtinho, potente. Sim, senhor. Cheio de coisas interessantes aí. Aham. Ele está retomando, né, dizendo que a coragem é o meio termo e fazendo um resumo, né, que tudo aquilo que ele disse, no caso da confiança e do temor, tem o mesmo raciocínio ali, né, em relação às coisas que inspiram confiança ou temor. Aí ele diz, nas circunstâncias enunciadas, e o homem corajoso escolhe e enfrenta as coisas porque é nobilitante agir corajosamente, ou seja, ele escolhe e enfrenta porque aqui, né, porque porque é nobre agir dessa forma, é corajoso, né? Então, que é nobilitante agir corajosamente. Você ser corajoso é algo nobre, né? É algo honrado. Ou porque é ignóbil não agir assim, né? Então eu ajo de determinada forma porque ser corajoso é algo bonito, é algo nobre, e ser covarde é algo é algo ignóbil, né? É algo que não é bonito, não é legal, não é belo. Aí diz, mas morrer para livrar-se da pobreza, ou do amor, ou de qualquer coisa penosa, não é próprio de um homem corajoso, e sim de um covarde, pois é fraqueza fugir do que é aflitivo, né? Ou seja, a pessoa prefere morrer porque ele não quer continuar trabalhando para poder pagar as dívidas que ele tem, né? As dívidas acumuladas. Quer saber, meu irmão? Uma hora eu vou ter que morrer mesmo, seja para morrer agora, né? Fiz um empréstimo ali com um prestamista ali com a agiota, que chama. Ontem foi cortar o cabelo, aí o cara cortar o cabelo, aí o cara disse, rapaz, da agorinha ali, parou uma moto ali, o cara já desceu da moto, já indo para cima de um rapaz e batendo nele, não sei o que, eita, Nossa. né? Aí o rapaz, o povo que se meter com a Jota é corajoso, né? O camarada não pode errar não, porque se errar o juro já eleva e os caras não refrescam não, meu irmão. É Então, fundo. então morrer por causa de dívida, por causa da pobreza, por causa do amor, ela não me quer, né? Prefiro morrer, né? Então, Isso. qualquer coisa penosa, né? Tudo para se livrar de algo que lhe aflige, ele diz que é algo totalmente covarde, é uma ação covarde, né? A palavra grega não deixa dúvida. A palavra é malaquia. Que é mesmo que dizer, é uma pessoa fraca, é uma pessoa mole. Literalmente. Malaquia. Mole. Uma pessoa mole. Uma pessoa que... Mole. Malaquia. Eu não entendi a última frase ali, de fingir o mal. Não para fugir a um mal.
Fugir, Para fugir. fugir, fugir. Fugir ao mal. Ah, tá. Quer dizer, o corajoso não foge ao mal. O temeroso, ele foge ao Isso. mal. Exato. Tá, ok. É isso. É isso. É isso. É. E sim, pois é fraqueza fugir do que é aflitivo, e um homem desta espécie enfrenta a morte, não por ser nobilitante, não por ser nobre, né? Mas para fugir ao mal, né? Ou seja, ele não prefere morrer porque é algo que ele vai trazer honra, né? Mas ele só quer escapar do mal, né? De pagar a dívida dele, ou de escapar daquilo que lhe aflige, né? Nesse sentido, ele tá falando aqui, para fugir ao mal. Eu não sei se é a minha internet, mas às vezes a câmera de vocês dá uma parada assim. A minha, eu tô travado É, para mim mesmo e eu não sei se para vocês. Eu também tenho uma parada, mas é uma parada mental, pá. Isso aí, isto não anda, é mesmo mental. parada mental. Ok. Parada mental, né? É, Agora, o que vem a seguir eu tenho com números. Números, tem o quê, uma, Jorge? com números. Não me lembro disto. 2, Ah, 3, 4, 5. Tenho 5 coisas aqui. A coragem é assim tal como referida, mas fala-se ainda de outras formas de coragem, de acordo com 5 modos diferentes. Pronto, está mais ou menos. São estes 5 tipos. 1, 2, 3, 4, 5. Não me lembro de nada. Nada. E não li. A verdade é esta. Só li até ao fim do 7. Não li o 8. Portanto, entendi. entendeste? Eu não. Dá pra gente. Entendi. Vou ter falta? Dá pra gente ler o 8, né? É o Dá quê? para a gente dar uma olhada aí no Dá. 8. Dá. Né? Então não dá. Alguém quer ler aí? O Eu posso Roberto, o continuar. Jorge? Eu posso continuar. Eu posso Ele continuar, gosta de Raíssa. ler. É aquele género de. Tu, quando eras pequenino, gostava sempre de ler. Quem lê? Eu. O, é, Bem, eu vou continuar e depois o Jorge vai. Claro. então, quem vai ler? O Jorge? Eu. Vamos lá. Tá bom. Lê o Ariston. É esta, então, a natureza da coragem, mas seu nome se aplica ainda a 5 outras espécies da mesma disposição Olha, moral. cá está. Primeiro, Primeiro. temos a coragem do cidadão soldado, pois esta é a que mais se assemelha à verdadeira coragem. Parece que os cidadãos soldados enfrentam perigos por causa das punições impostas pelas leis, por causa das censuras em que incorreriam se agissem de maneira diferente e por causa das honrarias com que são distinguidos por agirem assim. É por isto que os homens parecem ter mais coragem entre os povos que estigmatizam os covardes e honram os corajosos. Esta é a espécie de coragem Deu uma descrita parada por no teu áudio, Homero. Jorge. Ixi, parou aonde? Aqui, é por isto que os homens parecem. Aí daí Peraí. eu não ouvi mais. É por isto que os homens parecem ter mais coragem entre os povos que estigmatizam os covardes e honram os corajosos. Esta é a espécie de coragem descrita por Homero, referindo-se, por exemplo, a Diomedes e Heitor. Primeiro, Polidamos me censurará, desculpa. Hector dirá um dia em Troia, vangloriando-se, perto de mim estava o filho de Deus. Essa espécie de coragem é muito parecida com a que descrevemos anteriormente, porque resulta da excelência moral. Ela provém, com efeito,
do sentimento de vergonha e da aspiração a um objetivo nobilitante, a honra, e do desejo de evitar a desonra, que é ignóbil. Podemos incluir na mesma categoria até os soldados que são compelidos por seus comandantes, mas, neste caso, o seu mérito é menor. Porém, porquanto eles agem assim, não pelo sentimento de vergonha, mas por temor e para evitar não o que é desonroso, mas o que é penoso, pois seus comandantes os compelem como Heitor. Se ouvir algum soldado abandonar a luta, sua carcaça irá cevar os cães, sem dúvida. Né? Esse aí Prossigo ou... Chega, pá. Eu acho que o raciocínio ainda não terminou, né? Vamos lá. É? Deixa lá. Então deixa eu botar lá. Tá. Os comandantes que mandam os soldados ocupar certas posições e os espancam se eles recuam, agem de maneira idêntica, da mesma forma que os que mantêm nas posições os que mantêm nas posições graças a fossos ou algo de mesmo ou do mesmo gênero cavado na retaguarda. Todos os que estão neste caso usam a compulsão, mas o homem deve ser corajoso não sob compulsão, e sim porque a coragem é nobilitante. A experiência em relação a uma determinada situação de perigo também é considerada uma espécie de coragem. Daí surgiu a noção de Sócrates, segundo a qual a coragem é conhecimento. Este tipo de coragem é demonstrado por várias pessoas em várias circunstâncias, e os soldados profissionais o exibem nas situações perigosas da guerra, nas situações perigosas. Peraí, eu acho que eu me perdi aqui, é isso mesmo, da guerra? Nas situações perigosas da guerra, com efeito, parece haver muito alarmes infundidos na guerra, e destes os soldados profissionais têm a mais completa experiência. Eles parecem, portanto, corajosos, porque os outros não conhecem a realidade da situação. Além disso, sua experiência os torna mais eficientes no ataque e na defesa, já que eles podem usar as melhores armas da maneira mais eficiente possível, tanto no ataque quanto na defesa. Por isso, eles lutam como homens armados contra desarmados, ou como atletas experientes contra principiantes. Nas competições atléticas, com efeito, acontece também que não são os homens mais corajosos que competem melhor, e sim os mais fortes e aqueles cujo preparo físico é melhor. Tem que baixar aí. Os soldados profissionais, entretanto, tornam-se covardes quando o perigo os põe num estado de grande tensão e eles são inferiores em número e equipamentos. Eles são, de fato, os primeiros a fugir, enquanto os componentes das tropas de cidadãos e soldados morrem em seus postos, como aconteceu realmente junto ao templo de Hermes. Para os últimos, com efeito, a fuga é degradante e a morte é preferível à salvação em condições humilhantes, ao passo que os primeiros, desde o princípio, enfrentam o perigo na presunção de que são mais fortes, e quando tomam conhecimento de fatos adversos, fogem, temem a morte mais que a degradação, mas o homem corajoso não é deste tipo. Pronto. Pronto. E aqui acaba a segunda forma, pois. Tá, já percebi porque é que pus o número. Pronto. Adiante. Parágrafo enorme. Muito Enorme, grande. sim. Muito grande.
Assim, a ideia dele, né, de colocar aí a coragem, né, e identificar, né, pessoas que utilizam e não utilizam dela, é bem interessante. Por quê? Ah, porque, primeiramente, retrata que a virtude se apresenta, né, principalmente a da coragem, para algumas funções que desempenham no interior dessa sociedade, como, por É. exemplo, o cidadão soldado. Né? Esse cidadão soldado, ele precisa ter coragem para manter seu posto em momentos de adversidade, né? Em momentos de perigo, de invasão, de guerra e etc. Entendeu? Enquanto outros, eles são compelidos, como ele utiliza ali, né? A ficar, né? E muitas vezes eles abandonam, né, a sua posição, né? E são punidos por isso, né? Com a morte, etc. Então, alguns eles não fogem da posição porque tem medo da punição que virá depois. Então não é porque ele tem coragem, né? Mas sim por conta que ele tem mais medo da punição, né? Do que necessariamente morrer ali ou continuar a manter aquela posição, ok? Existem outros aspectos aqui a serem denotados, mas eu acho que a gente vai destrinchando aqui no debate, não vou monopolizar, não. Aquilo que tu disseste é certinho, porque eu pus aqui, só tenho um número, mas depois pus aqui assim de lado, mas quase não se percebe, está tudo borrado. Mas escrevi, que aparece política. Política. Isto, aquilo que tu disseste, quer dizer, esta primeira forma, a primeira coisa em grego está, há cinco aparentadas. Como é que está aí dito? 5 outras espécies da mesma disposição moral. Mas ele não diz isso, ele diz, há 5 formas, mal. Uh, então vamos lá. 5 modos diferentes aparentados de coragem. Aparentados. Não são de coragem, são parecidos, são do género, mas não são verdadeiramente. E depois aqui eu escrevi política no primeiro deles, que foi aquilo que tu acabaste de ler agora. Era isso, ou acabaste de falar. A política. A chamada coragem política. É engraçado. E em que as pessoas realmente podem intervir por razões nobres, mas ao mesmo tempo podem estar a agir para ser vistas por outros, porque a coragem política tem este sentido do primeiro aspecto da coragem política ou cívica, ou que se quiser chamar a isto, é curiosa porque, no fundo, nós agimos porque achamos que devemos e porque é para bem de todos nós. Simultaneamente, não é totalmente honroso, porque nós também fazemos isso para ser reconhecidos por isso. Portanto, deste ponto de vista, a política tem sempre algo que. Mas como é que nós vamos julgar isso? Não sei. Não sei. Não sei, pá, olha, não sei. É, é, desculpa, Jorge. Primeiro é a coragem Mas civil, política, pois, é por isso que eu pus isto. Esta é outra tradução que eu tenho aqui, que é portuguesa. Diz assim: a primeira é a coragem civil. Esta é a que mais se parece com a que definimos, que a primeira, não é? Pois o resto é igual. É uma questão de parecença. São, por isso é que a palavra grega é certa, não é? Aparentadas. São formas aparentadas de coragem. Podem parecer por ser corajosas, mas na verdade não são. Pronto, já não digo mais nada. Acabou. ele
ele ele diz que existem essas cinco exemplos aí, né? E a primeira são esses cidadãos soldados aí, que são os mais parecidos com a verdadeira coragem. Ou ele age, ele acredita que a ação dele vai ser uma ação honrosa, ou ele age por medo de punição, né? Que foi o que o Edson disse. E eu quero ler essas duas notas de rodapé aqui, né? Que eu não deixei passar. Esta, diz assim, primeiro, esta é a espécie de coragem descrita por Homero, né? Referindo-se, por exemplo, a Diomedes e Hector. Primeiro, Polidamas me censurará, né? Essa nota de rodapé, ela diz o seguinte, se refere à Ilíada, passagem 22 do Algarismo Romano, 100, é É. Hector quem fala, é Hector quem fala, e o verso anterior é, se me retiro agora e entro pelas portas, né? Ah, tá, se me retiro agora, entro pelas portas, né, que é o verso anterior a essa, aí ele diz, primeiro Polidamas me censurará, né? E Hector dirá um dia em Troia, vangloriando-se, perto de mim estava o filho de Tideus. Ah, essa nota de rodapé é a Ilíada 148, a continuação é vencido no combate e retornando às naus. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Deixa eu botar para baixar o texto. Desculpa. Esta espécie de coragem é muito parecida com a que descrevemos anteriormente. Deixa eu ver. Essa nota de rodapé ele só coloca outras passagens, né? Porque resulta da excelência moral. Ela provém com efeito do sentimento de vergonha e da aspiração a um objetivo nobilitante, a honra, né? E do desejo de evitar a desonra, que é ignóbil. Podemos incluir na mesma categoria até os soldados que são compelidos por seus comandantes, mas neste caso seu mérito é menor, porquanto eles agem assim não pelo sentimento de vergonha, mas por temor, e para evitar não o que é desonroso, mas o que é penoso. Os seus comandantes os compelem, como Hector. Hum, deixa eu ver aqui. Se ouvir algum soldado abandonar a luta, sua carcaça irá cevar as cães, sem dúvida. Ilíada 2, no texto atual da Ilíada, os dois versos são ditos por Agamenon e não por Hector, e a redação é ligeiramente diferente. Então, na Ilíada, Aqui é o que está, aqui o que outra está, coisa. o termo, a expressão que ele cita em grego é um bocado isto. Se ele encontrar alguém que é muito convencido e está todo cheio de frio, longe, cheio de, não, está tudo a tremer, está tudo a tremer longe da batalha, está muito enganado porque ele não vai escapar aos cães. É o que está dito aqui. Está a ver? Não vai escapar aos cães. Se eu encontrar algum convencido que está ali todo medroso, longe da batalha, está tramado, está feito, porque em vão não vai escapar aos cães. É o que está aqui. Engraçado. Ou seja, é aquela frase, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É É isso, é isso. difícil, é difícil, né? É isso mesmo, é isso. Isso não é fácil, não. Engraçado. Se fugir, se lasca. Se ficar, se lasca, então. É preço por ter Decisão cão, difícil. preço por não ter, É, exatamente. Desde sempre o soldado que, né, que fugia, eles eram
castigado de maneira muito dura, né? E que é tido como traidor da pátria, né? Claro Se que você é. fugir e Claro deixar que é. seus companheiros lá, né, para morrer, Claro que é. aí o negócio é complicado também, né? Os comandantes que mandam os soldados ocupar certas posições e os espancam se eles recuam, agem de maneira idêntica, da mesma forma que os mantêm nas posições graças a forços ou algo do mesmo gênero cavado na retaguarda. Todos os que estão neste caso usam a compulsão, mas o homem deve ser corajoso, não sob compulsão. E Pois, sim porque a coragem é nobilitante, né? exato. Não por compulsão, mas porque a coragem é o nobre. A experiência em relação a uma determinada situação de perigo também é considerada uma espécie de coragem. Pois, Daí pois. surgiu a noção de Sócrates, segundo a qual a coragem é conhecimento. Deixa eu ver de onde que ele está Moço. tirando essa citação aí. No diálogo Laques, que de fato Vamos lá. fala de coragem, né, de Platão. Porque é sobre a coragem. Na República, o Sócrates ele chega a dar uma definição de coragem, né, que está na passagem 429 C e D do livro 4 da República, né? Nossa, o pessoal barulhando. Esse é o tumos. Então ele diz Esse é mais ou menos o assim. outro sentido. Tumos. É, Quer dizer. aí diz assim, afirmo que a coragem é uma espécie de conservação. A interlocutor dele diz assim, que acredita que seja o Admanton. Que espécie de conservação? E ele responde, da convicção que a lei formou em nós, por meio da Pois. educação, sobre as coisas a temer e a sua natureza. E pela expressão sob todas as condições, entendia eu o fato de uma pessoa conservar a coragem no meio das dores, dos prazeres, dos desejos e dos temores, sem jamais abandonar. Então é isso que o Sócrates entende, pelo menos na República, né, sobre a coragem, tem relação com sobre a coragem não, sobre a coragem, em relação com É com o força temor interior, também, não é? E a força interior. espécie de conservação. Este tipo de coragem é demonstrado por várias pessoas em várias circunstâncias, e os soldados profissionais o exibem nas situações perigosas da guerra. Com efeito, parece haver muitos alarmes infundados na guerra, e destes os soldados profissionais têm a mais completa experiência. Então, ele está dizendo que tem muitas situações de alarmes, né? Mas só quem sabe identificar o que cada alarme quer dizer são os que têm experiência em combate, né? Agora, aqueles que são novos ali, né? Os recrutas, esses aí ficam perdidinhos e com medo, andando para um lado para o outro, sabendo que sinal é esse, né? Que alarme é esse? Significa o quê? Aí vai perguntar dos comandantes deles, para Não deixar. ficas, não. Não ficas, não. Não É ficas, difícil. porque se ficares, o comandante do pelotão vem em cima de ti e manda-te a sério. Começa lá com muito medo e vai ver o que é que te acontece. Não é fácil, não, né? Então, o corajoso, ele não tem medo. O corajoso, eu até separei aqui uma. O porque corajoso tem medo. A o corajoso coragem, ele sente medo, mas ele não deixa o medo lhe dominar, né? E determinar Não, como ele vai agir, exato. Isso mesmo. entendeu? a coragem exige reconhecer o perigo, né? Não ignorá-lo, né? É isso. É isso. Ele tem medo, mas ele não Tem se deixa medo, vencer, claro. né? Não se Claro. deixa vencer pela adversidade, né? Ele não ignora, né? A pessoa, você se depara com uma situação de perigo, aí você simplesmente ignora, olha para o outro lado, aí aconteceu uma desgraça, né? Você não pode ignorar, né? Acho que quando você ignora, você está sendo
temeroso, né? Falta de excesso de confiança, né? O excesso, tem um excesso aí na atitude que já foge daquele meio termo que o Aristóteles defende, né? Como da moderação, aliado com a razão ali também. Perfeito. Assim. Além disto, sua experiência os torna mais eficientes no ataque e na defesa, já que eles podem usar as melhores armas da maneira mais eficiente possível, tanto no ataque quanto na defesa. Por isto, eles lutam como homens armados contra desarmados, ou como atletas experientes contra principiantes. Porque eles estão mais. Ele está dizendo que eles lutam como homens armados contra desarmados, ou como atletas experientes contra principiantes, porque, né, tem relação com isso daqui, ó, porque eles podem usar melhores as armas da maneira mais eficiente possível, ou seja, eles têm mais experiência, né, têm mais habilidade, mais treinamento. Então, uma pessoa que é bem treinada vai disputar com alguém, né, que ou tem um treinamento mais reduzido que o dele, ou não tem tanta experiência assim, né, com certeza vai perder feio, porque o outro tem mais experiência, mais habilidade. Nas competições atléticas, com efeito, acontece também o que não são os homens mais corajosos que competem melhor, e sim os mais fortes e aqueles cujo preparo físico é o melhor. Eu lembro dele falando algo parecido lá no livro 1 também. Os soldados profissionais, entretanto, tornam-se covardes quando o perigo os põe num estado de grande tensão e eles são inferiores em número e equipamentos. Eles são, de fato, os primeiros a fugir, enquanto os componentes das tropas de cidadãos soldados morrem em seus postos, como aconteceu realmente junto ao templo de Hércules. Deixa eu ver aqui. Templo de Hermes, 104. Durante a Batalha de Coronéia, na Guerra Sagrada, travada aproximadamente em 353 a.C. É. Para os últimos, com efeito, a fuga é degradante e a morte é preferível à salvação em condições humilhantes. Ao passo que os primeiros, desde o princípio, enfrentam o perigo na presunção de que são mais fortes, e quando tomam conhecimento de fatos adversos fogem, temendo a morte mais que a degradação. Mas o homem corajoso não é deste tipo. É muito, muito curioso. A pessoa, estou a lembrar-me neste momento da guerra que está a ocorrer, não é? E como os guardas da Revolução no Irão já são um exército profissional, mas começou por ser uma milícia. As milícias são muito mais fortes e convictas por causa do Thumos, por causa da coragem que vem de dentro. Ao passo que os outros, que são muito organizados, que são todos profissionais, fogem. Realmente isso é assim. É curiosa, porque é isto mesmo que acontece. É aparentado, mas não é, mas não é autêntico. Uhum. Timóis, né? Timoides, a ira, né? A irascível, Platão vai chamar lá, né? Que é aliada à razão também, né? Né? Pessoa que age pela ira, né? Então, tem duas possibilidades, né? Aquela pessoa que age de maneira irascível, né? Sem controle, sem controlar os seus instintos, seus impulsos, e acaba, né? Não deliberando. Só que a alma irascível também, isso o Platão ele distingue, né? Ele diz que a alma timoides, a alma irascível, ela ela tem uma ligação também com a razão, né? Ela não é só Bastante, irascível, né? bastante. Mas ela tem essa ligação aí com a razão também, mas é claro que existe essa situação, né? Que eu acabei de falar, aquela pessoa que se deixa levar pelos seus desejos, né? E é algo que, no caso, Platão ou Aristóteles também condena esse tipo de coisa, né? Então, Sim.
Ele diz o arrebatamento. O que será que ele quer dizer por arrebatamento? Porque eu entendo É arrebatamento que no tens sentido isto? religioso mesmo, né? Que sentido Ah, é esse que ele está se referindo? arrebatamento. Ele diz que é classificado como coragem. As pessoas movidas pela 117, cólera. 117A. Deixa eu ver o que significa arrebatamento aqui. Se tem É outro isso que eu vou significado. ver agora. É um conceito derivado do grego. Sim, Deriva do claro. grego arpazo, arrebatado, levado com força. Sim, sim, sim. Ah, então é isso. Sim, mas eu Força. E latim raptus, significando um resgate súbito e sobrenatural dos fiéis. Então é no sentido de levado com força, né? Esse arrebatamento que é, eles chamam. sim, pode Levado ser com força é arrebatamento, sim. Sim, pode ser, não tem. Não é. Porra, mas tem se é severamente. eu acho que eu entendi, Ah, entendi. sim, pode Levado com perfeitamente ser. Arrebatamento até é bom. Até é bom. ele dá explicação aqui embaixo. O arrebatamento, às vezes, também é classificado como coragem. Arrebatamento no sentido de ser levado com força, né? As pessoas movidas pela cólera, como animais selvagens, lançando-se contra quem os feriu, são tidas como corajosas, né? Porque os homens corajosos são arrebatados, ou seja, eles são levados, né, por uma cólera, por impulso que eles acabam se lançando em cima daqueles que os feriram, né, que os feriu, são levados com força, né? Tá. O arrebatamento, mais que qualquer outra emoção, leva os homens a correr perigos. Daí a palavra de Homero. Esforça-se em seu arrebatamento. Tem uma nota de rodapé aí, o que quer dizer isso? Eu, por acaso, eu não estou a ver isso. Né? Já tem que. Citação livre da Ilíada 11. Só diz isso também. O que aconteceu, Jorge? Estou perdido. Ah, É a coisa mais natural. Estar perdido. Uhum. É. é, Ai, ai, é o Erison. de boa, tô tendo. É dele, é dele, isso é dele. O ai, ai, é dele. Não. Olha, não sei. Não. Esforça-se em seu arrebatamento e exacerbou a força e o arrebatamento. A nota de rodapé ele só diz onde a passagem que está na Ilíada. E amarga indignação brotou de suas narinas. Eita. Brotou de suas narinas. Ceia. Só diz também onde está escrito. Ok. E seu sangue ferveu. 108. Essa cota, Esta frase essa não cota, aparece no texto atual das obras de Plato. Eu conheci. Dá nenhuma informação que preste. E foi, Jorge? essa cota aí não Hum. está bem. Já percebi. Procurando a nota de rodapé, mas A nenhuma. cota não está bem, essa cota está deslocada. Pronto, não interessa. Por isso é que eu não encontro no texto grego nada que pareça isso. Nada, nada. Já vi o que é. Todas É, estas expressões indicam exacerbação e o impulso de arrebatamento. Os homens corajosos agem por causa da honra, mas arrebatamento os ajuda
Enquanto os animais selvagens agem sob a influência do sofrimento, eles atacam por terem sido feridos, ou por estarem assustados, ou não se aproximarem das pessoas quando estão na floresta. Eles não são valentes, então, porque, impelidos pelo sofrimento e pelo arrebatamento, se precipitam para o perigo sem calcular os riscos. Essa parte aqui ainda não foi lido, não, né? Não, não, é nova. E Ah. ali tu fala outra coisa ali, ó, em cima. Tá. Essa parte aí a gente não leu, Tu não não, leu já não tá essa indo parte aqui, além. Alisson? Deixa eu ver aqui. Eu tô indo além, é? Eu achei que tinha lido, porque tu leu 2 parágrafos, não Eu foi? também estou perdido. Estou perdido Mas nisto. eu acho que tu pulou o primeiro lá. Eu pulei. Então eu passei, né? Aham, Porque eu não encontro nada disto. exato. Então tinha parado aqui, né? Porra, então eu passei direto, então. Uhum. Não sei. Então a gente parou aqui, então, né? Onde? O arrebatamento às vezes é classificado como coragem. Eu achei que tinha lido, por isso que eu continuei, ó. Viajei aqui. Relaxa. Bem, acho que a gente continua no próximo semana, né? É. Não tem Pode muito. fazer isso. Mas já estou. Já deu o horário, né? O Jorge já tá Já estou aí. perdido. Já Já não Tá estou aí. perdido. Calma, Jorge, calma. Vai dar tudo certo. Você vai se contrair. Descontrai. Acalma-te. Dizemos nós. Parar a gravação aqui. Tenho de marcar isto aqui.